Né? Enquanto tem muitos falando asneiras, tem muitos outros, não interessa que é menos, né? Mas estão trabalhando para que isso aconteça, para que os nossos irmãos judeus voltem para a terra deles. Porque eu acho que nada pior do que você sair da onde você é, deixar o seu país de origem, viver exilado, viver em terra estranha. Sabe? Mas era necessário, tudo isso era necessário que acontecesse. Quando você pega a Bíblia, que você lá vê lá Abraão naquela escuridão, naquelas trevas, aquele tormento que ele passou lá com aquelas aves vindo sobre aquela coisa toda, já representava isso. Você lembra dessa passagem, presbítero? Abraão, quando foi chamado, então já representava isso. Já mostrou que esse povo, antes de ser um povo, antes de ser uma nação, as nações iriam querer destruí-lo. Sabe por quê? Pode falar, presbítero. 15 de Gênesis. 15 de Gênesis, obrigado. Tá? Já as nações já iam querer. Há um ódio contra eles assim que é absurdo. E quando a Bíblia começou a ser traduzida, quando a igreja do primeiro século, aqueles apóstolos, aqueles discípulos foram morrendo, começaram a entrar coisas estranhas. E vem Marcion, e vem Agostinho, e vem... apesar que tem uns que puseram umas coisas bacanas, umas coisas legais. Mas, gente, eles começaram a desvincular Israel de Deus. Isso é loucura. Isso é doideira, isso é antissemitismo, é um perigo, né? É um perigo. Então é isso, vamos tomar, é o que eu vivo avisando, a Ilane me conhece, não acredito em tudo que eu falo, não, vai ler, pô! Não acredito em tudo que eu prego, não, vai ler! Vai pesquisar! É isso que nós temos que fazer. Vai pesquisar, vai ver o que está acontecendo. Porque, irmão, a gente pode não acertar 100%, mas quando a gente lê a Bíblia, a sua ideia, a sua mente vai abrir de uma forma maravilhosa. E você vai começar a entender de uma forma que é perigoso você ser chamado de rebelde como eu. Pode falar, presbítero. Como nós dois, então. Não, então, ó. Nossa geração, somos bem-aventurados. Eu me sinto um bem-aventurado, pastor. 2. Quando eu ouço no YouTube, tem um canal do YouTube chamado Aline Israel. Ou é Israel com Aline. Israel com Aline. Então, eu me sinto privilegiado. Aquela história de 1948, assim que Israel tomou posse da terra, logo em seguida, as 3 nações, a Síria, o Egito, a Jordânia aparece, ou foram 5, algumas nações contra Israel, porque não queria que fosse reconhecida. Israel, você acabou de dizer aí, Israel, o número venceu, ganhou a guerra. Acho que eles lutaram contra 11 nações, não foi isso? Eu não lembro, só sei que Israel ganhou a guerra. Foram cercados. Aí eu penso comigo, a Bíblia, ela está fechada. Ali não se entra mais nada. Tem quem tire, né? Mas tem para entrar, tire. não entra mais nada. Mas se a Bíblia, se a história de Deus ou do povo israelita continuar sendo contado, eu, Genival, estaria fazendo parte daquele livro. Não é verdade? Sim. Porque depois dessas guerras, ainda teve mais algumas guerras que Israel, todo historiador, seja ele ateu ou não, quando conta a história de Israel, um país exíguo, vencendo as guerras e batalhas pelas quais passou, nem eles sabem explicar. Nem eles sabem explicar como que uma nação, que acabou de ser nação, conseguiu destruir um exército já formado de nações. Até nós em São Paulo tem mais gente do que eles lá, imagina com o exército deles. A gente sabe como, né? Sabe? Você acabou de dizer aí. É Deus. Você acabou de dizer aí há minutos atrás. Deus, as mãos de Deus estão estendidas sobre aquela nação Israel. Sim. Como
como eu canso de dizer para o povo, gente, quer saber se a vinda de Cristo está próxima? Olha para o Oriente Médio. A figueira, né? Para uma nação, exatamente, olha para uma nação chamada Israel. Olha lá para aquele país ali, a pequena, aquela guerra ali entre Palestina e israelitas. Uma hora a gente vê um tratado de paz e de repente guerra de novo. Olha para lá, olha para lá. Então, a figueira está lá. Não é Covid, não é a guerra da Ucrânia contra a Rússia, não é a ameaça da China entrar na guerra, porque entrando na guerra todo mundo tem medo de que o mundo vai se acabar. Deus não vai permitir. Vai ter uma guerra nuclear. Não, beleza, se isso acontecer, é cumprimento da profecia. O mundo vai se acabar com fogo. É simples assim. É simples. Mas a figueira ainda está para se brotar. A figueira está aí. A coisa está para acontecer. Então vamos olhar para lá que quando a gente menos esperar, os que tiverem desapercebidos. Lucas, acho que o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, ali, versículo, não é 21, é 22, versículo 30, a partir do 30, lá está dizendo que o Senhor virá e vai pegar muitos que estão desapercebidos. Então é isso aí. Olha lá meu ventilador ali, ó. É coisa de Deus, olha lá, ó. Tá aqui lá. Pessoal, vou terminar aqui que já está 9h16. Ó, vamos lá. No capítulo 9, 20 e 21, o prelúdio do reino do anticristo aí, tá? A gente tem uma parte da população da Terra que, apesar desses terríveis cataclismos aí e castigos divinos, eles não se arrependeram da sua adoração a ídolo, culto a demônio, dos assassinatos, nem das feitiçarias. Então esses termos aí, eles abrangem muito mais daquilo que a gente pensa, né? Então em feitiçaria estão excluídas todas as formas e ramificações de espiritismo, práticas de ocultismo e magia negra. O termo homicídios, assassinatos, né, alude ao clima de violência daqueles dias, mas pode incluir a prática do aborto, que já é assim cometida em grande escala e já é oficializado em muitos países. Homicídio aqui, assassinatos, eu quero incluir também os que matam seus irmãos por causa da língua. Tá? Esse pequeno membro que manda o corpo inteiro para o inferno. As feitiçarias incluem então a droga, né? Que vem lá do termo do original farmaqueia, que a princípio se referia a drogas curativas, que eram usadas também em práticas mágicas e de encantamentos. Tá? Tem 5 fatos aí que estão relacionados entre si: culto a demônio, violência, drogas, imoralidade sexual e roubo. Por incrível que pareça, isso está muito, muito próximo do outro, tá? Que é a toxicomania, tá? Que leva ao roubo, a violência ao sexomania, a drogas tão terríveis e erotogênas, né? E outras são criminogênas e outras alucinógenas, tá? Tem umas que a pessoa vai levar ao roubo, outra leva ao crime, outro o cara fica alucinado e o outro a pessoa só quer sexo, aquela coisa terrível. As quais em pouco tempo colocam em desordem todo o mundo mental da pessoa. E o pior é que essas drogas aí geram filhos com as mesmas tendências, né? Porque já nascem com o cérebro lesado, que é o que a gente chama, eu já vim em hospitais aí conversando com algumas pessoas, os pequenos drogados, infelizmente, né? Ou vítimas da droga aí que nascem com alguma deformação aí, né? A gente não tem dúvida nenhuma que o diabo, Satanás, chame como quiser, diabo, Satanás, quer dar nome? Dê aí, Lúcifer, como deram aí, Salatiel, o que você quiser, Ra-Satã. Agora, ele usa aí drogas de um poder destrutivo tão grande ao longo prazo e, de igual modo, ele fala abertamente por toda parte
que o Espiritismo, de uma maneira mais profunda, que controle e influencie a formação daqueles que logo mais serão seus súditos, né? É o que a gente vê a Igreja do Diabo e outras coisas mais. Bom, resumindo, ou terminando, o domínio do anticristo ele é marcado pela feitiçaria, idolatria, toxicomania, sexomania e outras coisas satânicas. Então, o reino das trevas, que os homens tanto querem, terão trevas. Tá? Aquilo a gente está tentando apresentar a luz, mas eles querem trevas, logo, logo terão trevas. Tá certo? Mas é por aí, meu irmão. Vamos ficar de olho, vamos crer a cada dia em Deus. Eu não sou teólogo, não sou bacharel em teologia, eu não tenho nenhum título, não tenho nenhum diploma, mas nós temos a palavra de Deus que nos ajuda e a gente também tem cabeça para pesquisar, né? Ah, presbítero, para dizer que eu nunca fiz teologia, eu estou fazendo agora. Mas não é uma teologia formada por nenhuma igreja que fala de outra igreja. É da Bíblia. Ela fala da Bíblia, da palavra de Deus. A melhor teologia é aquela que você aprende, entre aspas, por si próprio. Claro que por si próprio, que eu quero dizer, é o Espírito Santo Cristo. Sim. 1 João, capítulo 2, versículo, acho que é o 27. Fala que todos vós têm unção. Vocês não precisam que ninguém vos ensine, porque o Espírito mesmo ensina. Eu olho para esses irmãos teólogos do passado, que muitos colocam alicerce, o seu alicerce neles, por exemplo, nós sabemos, eu sei, Agostinho, Lutero, João, não sei quem, eu sei, esses caras têm... Agora, quem foi que mostrou para eles, ou ensinou para eles, que a teologia, que é Theo é Deus, logia é estudo, estudo sobre Deus. Então, quem foi que mostrou para eles que para se aprender a estudar Deus tem que ser do jeito que eles escreveram, passaram? Quem foi? Aí, por exemplo, pastor, com todo respeito, e me perdoe a bajulação, o senhor, com todo respeito, o senhor me conhece, sabe que eu não gosto de bajular. Tanto é que eu encontro até dificuldade para elogiar. Mas o senhor, como está fazendo aí? Está fazendo teologia, gasta por conta própria. Depois de 43 anos, hein? O senhor poderia, se quisesse, ganhar dinheiro, escrever livro. O senhor está dando para nós, de graça? Não, eu estou dando assim, uma suposição, fazendo uma comparação, bem longe, viu, pastor? Sim. Com respeito, viu? Bem longe. Tentando fazer uma comparação sobre o seu conhecimento e o Agostinho. Por exemplo, quem foi a pessoa que escreveu o conceito da Trindade? Da onde tirou? Beleza. Quero saber de onde tirou. Então, a pessoa, ela pensou, Deus trino, 3 pessoas, aí escreveu a Trindade, que Deus é 3 em 1. Deus é 1 em 3 pessoas distintas e tal, isso se chama Trindade. Iguais, distintas? Aí todo mundo, poxa, que maneira sublime de expressar o conceito da Trindade de como Deus é. Meu querido, você não pode pedir a Deus, que é o meu caso, uma resposta de tentar passar para as pessoas, Senhor, como é que eu posso passar o conceito do Senhor em 3 pessoas distintas, sendo o Senhor um Deus só? Você talvez até não consiga expressar, que é o meu caso. Não consegue, presbítero? Não consiga expressar Deus
claramente um só Deus distinto em três ações. Mas você sabe que ele é três. Por exemplo, eu estou participando no grupo de WhatsApp, lá de Angola, que o irmão, acho que o irmão estava orando, eu estava falando assim, não, ele estava ministrando, pregando, né, num grupo do WhatsApp de Angola. Aí ele pregando assim que hoje Jesus tem muitos filhos. Oh, onde é que está escrito que Jesus tem filho? Por quê? Porque Jesus é Deus. E sendo Deus Pai, então Deus tem filho. Aí na cabeça dele, Jesus sendo Deus tem filho. Não. Aí eu deixei pra lá, né? Falei, não vou falar nada não. Presbítero, eu não acredito no conceito trindade. Eu geralmente faço a pergunta assim, tá, João olhou para o céu, quantos deuses ele viu? Quantos tronos haviam no céu? E quem ele chamou de Deus? Jesus olha para o céu e quem Jesus chama de Deus? E não estou negando a divindade de Jesus. Não estou. Eu só quero saber que depois de tudo isso, onde foi parar a terceira pessoa? Eu até aceito o conceito de triunidade, nunca de trindade. A Bíblia diz que Deus é um. E Jesus Cristo, eu vou pela palavra do que Jesus Cristo falou. Aí não me interessa se é Paulo, Pedro, que qualquer um que falou que não foi o que Jesus Cristo falou, para mim eu já não ignoro. O meu Deus. Ah, é porque ele estava em carne. Não, 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 não. O meu Deus e o vosso Deus. O meu Pai e o vosso Pai. Parou aí. Eu vou nesse conceito. Aí eu quero saber por que em Apocalipse existe uma soberania do Eterno, do Criador, tão maravilhosa, que quando se cumprir todas as coisas, Jesus vai pegar e devolver o reino a quem de direito. Eu vou pela coisa mais simples. Agora eu te... Não, o pastor fez igual a mim. Eu também não consigo... Não entra na minha cabeça esse conceito de trindade. Pra mim, lá em Recife não entra. Parque lá. Idolatria para mim. Lá em Recife tem um parque. É claro que não é melhor que o Ibirapuera. Mas é um parque lá, como assim, o Ibirapuera. Só que lá o nome do parque é Sítio da Trindade. Aí uma vez na escola dominical eu falei, então quer dizer que a gente pode chamar assim Sítio de Deus. Sítio de Deus. Porque trindade não existe. Não existe. O senhor falou unidade. Né? Então já eu gosto ou usar esse termo, triunidade ou triuno. Triuno, Deus triuno. Que mesmo assim não aparece na Bíblia, né? Mas eu tenho a minha ideia e o meu conceito sobre Deus e Jesus. É Espírito Santo. Para mim o Espírito Santo é Deus. Sim, não. A gente tem o mesmo conceito. Pastor, porque Deus nem existe, Elaine. Viu, irmã Maria Aparecida? Deus não tem olho, não tem boca, não tem cabeça, não tem pé, não tem mão. Que mais que ele não tem, presbítero? Não tem cabelo que nem a gente, não tem barba que nem eu. Deus não tem. Mas tem um cidadão lá em cima, não tem nada. Ele é amórfico, ele não tem forma. Já começa aí. Então ele é o quê? Espírito. Certo? E Jesus Cristo. Agora, sabe o que é bacana? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ué, mas nós temos duas coisas. A imagem do eterno, algo espiritual, e a imagem de Cristo, que era uma pessoa, sempre foi, que tinha forma corpórea. E o homem foi feito imagem e semelhança dos dois, tanto espiritual quanto corpórea. Hoje nós temos lá em cima um representante de ambos os mundos maravilhoso, que é um cidadão tanto terreno quanto celeste. Coisa que nenhum anjo pode. Mas ele pôde. Tem alguém com um corpo lá. Pior. Num lugar que nem eu e nem você pode entrar. Pior. Esse ser humano, Deus, olha só, o primeiro mágico a levitar. Lá no céu, para explicar para os rapazes, né?
Mas veja só, esse ser humano celeste subiu, está lá. Literalmente. O corpo igual da gente, mas transformado. Igual a um dia a nossa esperança sermos, né? Ô, pastor, ô, presbítero, sabe qual é a nossa dificuldade aí? É aceitar a questão da representatividade. Eu já procurei ensinar, claro, aceite quem quiser, ninguém é obrigado a aceitar, né? Mas a questão da representatividade é essa. Jesus Cristo veio aqui fazer o quê? Representar Deus na terra, me salvar. E Deus estava onde? Ué, Deus estava no céu, porque se ele não estivesse no céu, quem é que ia cuidar dessa coisa durante 33 anos? Quem é que sustenta tudo? Deus, o Eterno, o Pai, o Criador. Ponto final. Ponto final. Agora existe aí o problema da lei da representatividade. Nós temos um presidente no Brasil. Se ele sai do Brasil, fica alguém aqui, não fica? Que poder que tem o vice, se o presidente não está aqui? Poder de presidente? Mas ele é o presidente? Não! Ele é o vice! Teve uma... É o princípio, é que toda analogia com relação a Deus manca, né? O S. Boyer que disse isso. Toda analogia com referência a Deus manca. Ela é manca, porque é uma coisa humana. Mas se o presidente sai, ficou o vice. Quem manda aqui? O vice. Mas ele é o presidente? Não. Mas ele tem a autoridade do presidente. Teve uma situação aqui no Brasil, eu não recordo o ano ou quem foi. Foi na época do golpe, lá na década de 60. O presidente viajou para fora, o outro que ficou, ele assinou um decreto, o vice, né, assinou um decreto como presidente. Aí o presidente de posse, né, voltou e desassinou, desfez. Aí foi lembrar de Jesus Cristo, deu os mandamentos, Jesus veio aqui e cumpriu. Só que não da forma que os homens interpretavam. Era o problema do legalismo, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Né? Eu, porém, vos digo, era a forma de um rabino falar. Ele estendia para a compreensão melhor das pessoas. É a mesma coisa do olho por olho e dente por dente. Ué, mas olho por olho, dente por dente não é o cara arrancou o olho de alguém, você vai lá e arranca. Não, você vai pagar o prejuízo daquele olho. Cortei a mão do presbítero, ele usa aquela mão para trabalhar? Então você vai pagar tudo que ele é devido, por causa da mão. Essa era a lei do olho por olho, dente por dente. É uma coisa até simples, se alguém tivesse explicado para a gente. Né? Não para a gente viver como a gente vivia. Arrancou o olho, tem que arrancar, arrancou a cabeça, arranca. Não. A lei do olho por olho, dente por dente não tem nada a ver com descontar na mesma moeda. Se eu te machuquei, feri e estou impedindo você de trabalhar, eu sou... Antes de existir lei trabalhista, Zelaine, Deus já promoveu lei trabalhista. Até isso na Bíblia se encontra. Ninguém poderia ser lesado. Que pena que os pastores estão pregando, perdendo tempo com mimimi, com tanta coisa maravilhosa dentro da palavra de Deus. Sabe? A proteção às mulheres sempre Deus protegeu. Quando se lê, dá a impressão que aquela coisa dura contra a mulher, não é. Por que não pode tocar em defunto? Você estava aqui em casa conversando com uma pessoa que trabalha com... Por quê? Porque ali você pode se contagiar, se contaminar, pegar doença. O bicho está morto, está cheio de bactéria. Não toque nisso. Tinha médico lá para saber disso? Tinha. Um médico chamado Eterno, que mandava o povo se lavar, lava a mão, lava a mão. Veio o Covid, lava a mão, lava a mão, lava a mão. Então é isso, tá? Gente, já estendi demais. Foi muito bom hoje, como tem sido sempre. Quero agradecer vocês por ter feito companhia para mim, né? Irmã Maria, prazer tê-la aqui, apesar que ela está ali quietinha, né? Presbítero sempre bom, sempre dando
aí as suas opiniões. Elaine falou hoje. Tem mais alguma coisa para falar, Elaine? Não? Eu só tenho que falar que o estudo hoje foi maravilhoso. Muito Amém. bom. Acho que os outros também, né? Mas hoje foi diferente. Foi, né? É bom. Quando as pessoas interagem, fica show de bola, né? A melhor coisa que tem quando há interação. E isso é bom, mas o bom é, ninguém aqui é dono da verdade. Oi, Presbítero, né, Genival? Genivaldo. Genivaldo não é. Essa tela aí atrás. Eu tô curiosa. É do computador. Aí eu descobri aqui, eu estou fazendo uma troca aqui, achei legal. É que quando você mexe, Elane, pelo computador, se eu quiser tampar aqui atrás, eu ponho um troço aqui, aí faz que nem ele aí, ó. É do computador. Nossa, que bacana. Na hora que você tiver o seu computador, você vai ver. Na hora que tiver, não, PC tem, na hora que ele tiver montado. Aí você vai ver, vai fazer a mesma coisa. Tá? Gente, muito obrigado. É bom que eu estou escondendo aqui, ó. Eu quero que você faça outra pergunta pra gente ir atrás de descobrir. Outra pergunta, Elaine? Aí vai esconder o ventilador. Ventilador? É. Peraí, ele está escondendo o ventilador. Na próxima aula. Ah, é que a gente... O que mais ou menos você tem curiosidade? Não sei, tipo, que você perguntou sobre Paulo. Se era casada, a gente foi atrás de pesquisar.